Professor Madison Douglas, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, onde tu estiveres. Curte, compartilhe, dá teu like, te inscreva no canal. A nossa intenção desse canal é te apresentar a língua portuguesa de uma maneira bem consistente, nada de não, rápida, não. Tem que ser de uma maneira que tu entendas, para que depois tu possa ter isso, a tua consistência dentro da tua redação, tá bom? E no teu dia a dia, no falar. Então, nós estávamos falando de locução verbal, né? Eu quero atentar para uma coisa que eu falei ainda há pouco, na última aula, perdão, na sequência, no caso, na aula anterior, que nós tivemos as formas nominais, né? E essas formas nominais, eu gostaria que vocês prestassem atenção, principalmente na forma nominal chamada de infinitivo, tá? Por que na forma nominal infinitivo? Porque eu disse que ela termina em ar, termina em er, termina em ir e termina em or, certo? Então, a partir do momento que eu tenho um verbo terminado nessas desinências, você pega, e por isso que eu vou me ater só ao infinitivo, tá? Que nas duas aulas nós falamos das formas nominais do infinitivo, gerúndio e particípio, mas eu preciso desta aqui, porque o que cai mesmo na cabeça do pessoal é usar este verbo aqui no infinitivo e no gerúndio e particípio. Às vezes nem tanto você usa, não sabe nem como está usando, mas usa sem querer. Então, mas vamos por etapa. Então eu pego um verbo, tá? E este verbo aqui, olha, o verbo cantar, ok? Olha a terminação. Aí eu tenho aqui, olha, o verbo correr, terminação. Aí eu digo o verbo sorrir, terminação. E o verbo compor, olha a terminação. Claro? Então essas terminações são importantes para indicar a conjugação de cada verbo. Então este verbo ele pertence à primeira conjugação. Olha só. Este segundo verbo aqui, a segunda conjugação, este verbo a terceira conjugação, obviamente que aqui vai participar da quarta conjugação. Não segue essa sequência. O que vai acontecer? Terminou em ar, todo verbo terminado em ar, primeira conjugação. Todo verbo terminado em er, terceira conjugação. Todo verbo terminado em ir, terceira conjugação. Vamos lá. A primeira conjugação, será que eu falei de terceira aqui? Se falei, perdão. Vamos lá. Primeira conjugação, terminada em a. Segunda conjugação, terminada em er. Terceira conjugação, terminada em ir. Quando o verbo terminar em or, você tem que lembrar que este verbo, ele é originário de quem? Ele vem do verbo o quê? Do verbo por. E a origem dele vem do verbo poer. Olha só a semelhança. Poer com correr. Então quer dizer que todo verbo terminado em or pertence à segunda conjugação. Isso é muito importante. É daí que você vai declinar os verbos, que você vai declinar, no caso, conjugar os verbos em primeira, segunda, terceira ou segunda de novo conjugação. E aí, dependendo do verbo e dependendo do tempo, você vai sentir dificuldades. Então nós temos que olhar isto com muita calma. Então essa é mais uma atenção para as formas nominais. É nosso IPC, ok? Então vamos agora finalizar com a locução verbal, que é uma dica bem importante. E a locução verbal, eu vou fazer duas palavrinhas, vou unir o verbo à preposição, a preposição ao verbo. Olha só o que nós vamos fazer. Eu vou pegar e dar um exemplo 1. Crianças, eu digo assim mesmo, olha, quero estudar, ok? Beleza, tá? Quando eu digo quero estudar, aí eu vou olhar, é uma locução verbal? Então deixa eu olhar para ver se é uma locução verbal. Quem é que está conjugando o verbo querer? Eu, ok? Então este carinha aqui é um verbo auxiliar, porque o verbo auxiliar ele tem que estar conjugado ou flexionado. O que o segundo verbo precisa ter para ser chamado de verbo principal? A forma nominal. Qual foi a forma nominal? Vamos lembrar? Primeira conjugação, forma nominal
ar de infinitivo. Então este cara passa a ser um verbo principal. Então aqui eu tenho certeza que eu tive uma locução verbal. Ótimo, beleza. Mas olha o segundo exemplo. Tá? O segundo exemplo eu digo assim mesmo: tenho que estudar. Olha só. E agora, é locução verbal? Vamos verificar. O primeiro verbo, quem é que está conjugando? O pronome eu. Verbo que? Auxiliar. Beleza, tudo ok. A condição do segundo verbo, opa, infinitivo. Então aqui eu tenho um verbo que, crianças? Principal. Então é locução verbal? Ah, mas não é locução verbal não. Tem a palavra que aqui. Então não pode ser locução verbal. É locução verbal. Só que agora eu tenho uma palavra unindo quem? Os dois verbos. A essa palavra que une os dois verbos, ela vai receber um nomezinho. E já vou falar para vocês. Então, sim, nós temos uma locução verbal. Só que a de cima, você pode notar que não houve nenhuma palavra unindo os dois verbos. E a de baixo houve. Então, a primeira eu posso classificá-la de locução verbal que? Direta. E a segunda, já que tem uma palavrinha, de locução verbal o quê? Indireta. Perfeito, olha só. Então, a partir do momento que eu não tenho nenhuma palavra, tá? E tenho a mesma estrutura, verbo auxiliar e verbo principal, é uma locução verbal. Como não houve nenhuma estrutura, nenhuma palavra ligando, eu chamo de locução verbal o quê? Direta. Já na segunda, eu tenho a mesma estrutura, verbo auxiliar e verbo principal, só que houve uma palavrinha. E esta palavrinha, o que acontece? Ela uniu os dois verbos, então vamos denominar locução verbal indireta. E olha o que acontece agora, crianças. A partir disso, eu tenho que ter a notoriedade de perceber o seguinte. Vamos colocar o exemplo 1, o mesmo exemplo aqui, ó. Tenho que estudar. E o segundo exemplo agora, tenho de estudar. Beleza, olha. Então eu posso perceber que nos dois exemplos houve uma palavra interligando quem? Interligando os dois verbos. Confere? Mas olha só, qual das duas estruturas é locução verbal? Todas as duas. Só que as duas eu vou chamar o quê? De locução verbal, o quê? Olha aí, direta? Não, você vai chamar de locução verbal indireta, porque houve a palavrinha unindo as duas palavras. Primeiro detalhe. Só que olha só, já que você olhou para cá, você vai dizer assim, tem o que e tem o D. Qual das duas vai ser a que eu uso? Eu vou usar qual das duas, na verdade? Qual a mais correta? Todas as duas. Aí fica a teu critério. O mais comum é tu estares utilizando com Q e com D. O que eu vou olhar? Quando você olha a estrutura, quando você pega um dicionário, uma gramática, a palavra D, logo de cara, ela é chamada de preposição. Olha só, interessante, né? Aí tu pegas na gramática, preposição. Preposição é a palavra para, nós vamos ver isso, hein? Aí tu olhas, tem de, por, com, para, até, sobre, e assim vai. Aí tu olhas, essa palavra tem valor de preposição, porque ela está unindo o quê? Dois verbos. E esta aqui, quando você pega esta palavrinha dentro do dicionário, dentro da tua gramática, ela vem com significado de quê? Pronome, conjunção, tem vários, né? Mas logo de cara tu pode dizer assim mesmo, é uma conjunção ou é um pronome. Normalmente vem isso aí, ela coloca logo para ti isso. Então ela deixa, eu vou colocar aqui, ela é um pronome ou então uma conjunção, mas ela perde este valor. Por que ela perde esse valor? Porque ela está unindo os dois verbos. Então qual é o valor, Max, que ela assume? Agora o valor dela é de quem? De preposição. Mas por quê?
Porque, meu amigo, ela está unindo dois verbos. Só que tem um detalhe. Esta preposição, quando você vai à gramática, ela não te diz logo que é uma preposição, sem ficar rodeando, então ela vai ser chamada de preposição essencial, por essência, tá? A raiz dela é ser preposição, enquanto a palavra aqui não. Ela só é preposição quando une os dois verbos. Então ela perdeu o valor de pronome e conjunção para ser chamada de preposição. Olha o nome aqui, acidental. Olha só, ou seja, por acidente ela foi uma preposição. Ela colocou a nomenclatura, pede o nome acidental porque ela perde o valor original dela para adquirir um outro valor. Então você tem que se atentar para isso aí, ok, galera? Então, mais uma vez, nossa aula, tá? Nós vamos ter a sequência. Peço que você curta o canal, te inscreva e dá o teu like. Estamos aí, tá? Quem está por trás das câmeras aí é o meu amigo Saldi Andrews, tá? Vulgarmente chamado assim. E o sistema de ensino diferencial te agradece. Então curta o IPC e te inscreve. Um abraço.